entrassem em acordo, entrassem em concerto para mentir para o Espírito do Senhor. Eis a porta, os pés do que sepultaram teu marido, a ti também te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Olha o que aconteceu aqui. Um casal morreu porque eles deram brecha para Satanás. Um casal morreu porque deixou Satanás entrar na vida deles. E é isso que Paulo está falando aqui. Cuidado com o agir do inimigo. Cuidado. Amém? Se nós não ficarmos atentos, vigilantes, ele entra. E se ele entrar, querido, acabou. Ele vai destruir nossas vidas. E é por isso que nós vamos quebrar hoje todas essas muralhas do inferno que estão sobre a nossa alma. Em nome de Deus, nós vamos quebrar isso hoje. Porque hoje é o dia da nossa vitória. Agora, voltando ao último tópico que eu falei semana passada. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Que fala sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, somente a ele prestará culto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós vamos ver aqui 3 pontos que Satanás toca na nossa vida. Primeiro ponto é a necessidade básica. Ele quer entrar na nossa vida pela necessidade básica. Sabe quando você chega no final do mês e o seu dinheiro não dá para você fazer as coisas? Ali você começa a maldizer. Ali você começa a amaldiçoar o teu emprego. Ali você começa a amaldiçoar o seu patrão. Ali você começa a amaldiçoar a sua vida. Ali você começa a se levantar contra os desígnios que Deus fala. E o que o inimigo precisa é apenas de uma palavra maldita. Quando você libera uma palavra maldita, você está dando acesso para o diabo entrar na sua vida. Lembra que nós falamos da história dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé? O cão, quando ele acordou da embriaguez, ele ficou sabendo que o filho dele tinha visto ele nu e não havia cumprido. Ele então lançou uma palavra de maldição. E por causa disso, até hoje, os descendentes de Cão são amaldiçoados. Então olha a seriedade. Só Jesus pode remover a maldição dos filhos de Cão. Então, necessidade básica. Satanás está esperando uma chance na minha vida, na tua vida, para você amaldiçoar o seu salário, o seu emprego, a sua igreja, o seu pastor. Alguma necessidade básica. Aconteceu a legalizar, você já começa a reclamar, você começa a amaldiçoar, você começa a falar um monte de palavras negativas. E a partir daquela palavra você começa a viver. Porque nós somos o que nós falamos. Nós comemos daquilo que nós falamos. Amém, Jesus? Então a necessidade básica foi uma forma, foi uma porta que o diabo quis para entrar na vida de Jesus. Mas ele olha para Satanás e diz: aqui não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Olha só, a palavra. Para vocês verem que o segredo está na palavra. Tanto na palavra de Deus como na tua palavra. Por quê? Porque se a tua palavra é a palavra de Deus, o milagre acontece. Se a tua palavra não for a palavra de Deus, a maldição acontece. Vocês entenderam? É muito sério. Por isso que não ignora isso. Eu lembro quando eu trabalhava na DACO, muitos anos atrás, não antes da DACO, até empresas que pagavam menos. A gente recebia o salário no final do mês e as pessoas chegavam e diziam: aqui meu miserite. Eles não falavam lerite, falavam miserite. E eu falava: misericórdia. Eu não tenho miserite, tenho lerite. Porque aqui está o salário que Deus está me dando neste momento. E com esse salário eu vou prosperar. Com esse salário eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, para de amaldiçoar com a sua boca.
Porque tudo que o inimigo quer é uma palavra sua para ele entrar na tua vida, na tua história, para acabar com tudo aquilo que Deus está projetando para a tua alma. Amém, Jesus? Então, primeiro, necessidade básica. Segunda tentação, que o diabo quis entrar na vida de Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus falou: para trás de mim, Satanás. É a identidade e o propósito. O que é identidade? Identidade é: se tu és o Filho de Deus. Calma aí, que história é essa? Se tu és, ou você é ou você não é. Ou você crê ou você não crê. Satanás tem colocado em xeque a nossa identidade todo dia. Satanás olha para mim, para você e diz: mas vem cá, você é pregador mesmo? Você foi chamado mesmo? Ele coloca em xeque todos os dias a nossa identidade. E se você acreditar nele, ele entra e começa a roubar a tua chamada, o teu ministério, a tua vida. Começa a roubar a tua identidade, começa a roubar tudo. Então nós não podemos deixar ele entrar. Jesus nem deu ligança para essa palavra. Se tu és o Filho de Deus, que história é essa? Se ele fizesse as pedras transformar em pães, aí ele colocaria em dúvida. Ele ficaria no se tu és. Ele cumpriria isso. Não, ele disse: jamais. Eu não preciso ouvir o diabo para me ser filho de Deus, não. Eu sou filho de Deus ouvindo Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então cuidado, porque Satanás entra e ele começa a criar fortaleza na nossa alma. E a gente começa a ficar preso dentro do sistema maligno. E a gente não consegue depois sair. Terceiro ponto que Satanás tentou Jesus ali, mas ele não entrou, porque Jesus não deu brecha: ganância e poder. A Bíblia fala em muitos momentos que Deus quer prosperar, que Deus quer fazer isso, só que existe o tempo de Deus para a nossa vida, existe o momento de Deus para cada um, existe o trabalhar de Deus, existe a sua forma de agir no mundo, enfim, em relação a todas as coisas que Deus nos dá. Mas muitas vezes nós queremos rápido, nós queremos logo. E Jesus é testado até mesmo para pular do pináculo do templo, para dizer que ele realmente era o verdadeiro Filho de Deus, que ele tinha poder porque o Senhor deu ordem e tal, e ele não aceitou isso. Amém? Ganância e poder. Muitas vezes Satanás vem isso aqui e rebenta os crentes. Tem pessoas, eu estava vendo um pregador pregando, ele disse assim: irmão, sabe que tem muita gente pobre? E eu achei interessante isso aqui, segura isso aqui, gente. Sabe que tem muita gente pobre dentro da igreja? E essas pessoas nunca vão prosperar. Sabe por quê? Porque se elas prosperarem, elas largam o Senhor. Elas não saberão viver com o Senhor e com a prosperidade. Meu Deus. Vocês estão percebendo? Então Satanás procura uma brecha para entrar. E muitas vezes ele vem trazendo, sabe, essa visão de que a pessoa tem que tem isso, aquilo, mas ela não está preparada para administrar em Deus. E Deus dá e se quer inteiro. Então Jesus não deixou ele entrar. E por causa disso, querido, eu falei e fiz aquele desafio para vocês. Jesus disse para Satanás as 3 vezes: não, não e não. E é o mesmo que você tem que fazer nesta noite, se você quer a bênção de Deus na sua vida. Não há como você expulsar o demônio das pessoas lá fora, se o demônio entrou em uma dessas áreas da tua vida. Por quê, querido? Assim como deu o start do pão e ele disse para Judas: é agora, vai, porque Satanás havia entrado nele. Da mesma forma, se nós deixarmos Satanás entrar na nossa vida, nós não temos como cooperar, como colaborar com a obra de Deus. Nós não temos. Amém, Jesus? Então, necessidade básica, identidade e propósito, ganância e poder. Nós não podemos deixar Satanás entrar nessas áreas da nossa vida, porque nós vamos prosperar sim em Deus. Nós vamos ter identidade e vamos descobrir o nosso propósito sim em Deus. E no momento certo, Deus vai agir e vai prover todas as coisas da nossa vida. Isso não precisa ficar achando que não vai acontecer, porque vai acontecer. Porque Deus é fiel. Se você for fiel, não tenha dúvida, Deus é fiel. Porque Deus não pode negar a si mesmo, diz a Bíblia. Amém, Jesus? Então, pensando nisso, querido, em que Jesus expulsou o diabo da vida dele, não deixou o diabo entrar. E ele saiu depois, ele saiu expulsando vários demônios, porque ele estava liberto. Então quem é liberto pode libertar. Deus falou no meu coração: chama o meu povo para uma libertação de mente e de alma. E quando Deus falou para mim sobre a libertação de alma e de mente, Deus me levou para a cidade de Jericó. Por que a cidade de Jericó? O povo de Israel havia saído do deserto.